Fala, jogadora, Adélia Bristoche aqui. Acho que foram uns 5 meses sem postar aqui no canal. Então hoje vim fazer um vídeo assim bem informal, bem no estilo carta aberta para falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesse último ano, porque foram muitas coisas, muitas movimentações em relação ao futebol e à minha vida pessoal também, que acabam influenciando também no que acontece aqui dentro do canal, né? Porque querendo ou não, na realidade de estar buscando essa vida de atleta e outras coisas, o canal às vezes acaba ficando em segundo plano, mas eu sei que muita gente acompanha e por isso eu também recomendo me acompanhar no TikTok, no Instagram, outras redes sociais, porque lá às vezes eu acabo conseguindo postar um pouco mais no dia a dia. Mas de qualquer forma, hoje eu vim aqui fazer uma mega atualização sobre todo o último ano, sobre toda a minha volta pro Brasil, minha ida pro Criciúma, tudo que aconteceu e tudo que tá acontecendo no exato momento agora também, para deixar essa atualização aqui no canal e também atualizar vocês sobre próximos planos e possibilidades. Agora em abril vai fazer um ano da minha formatura e como eu falei muitas vezes aqui no canal, meu objetivo ano passado, depois de me formar, era jogar em um clube. E eu via uma possibilidade muito mais aberta e muito maior aqui no Brasil, né? Então eu tinha a possibilidade de ficar mais um ano nos Estados Unidos com um visto de OPT para trabalhar, mas esse visto exigia que você trabalhasse 40 horas semanais na sua área de formação, então era um fator bem crucial assim para eu tomar minha decisão. Apesar de que eu queria muito ficar para jogar o campeonato semiprofissional de verão lá nos Estados Unidos. Só que o visto, ele não cobriria todo o tempo do campeonato de verão, né? Então eu poderia ficar lá até junho, mais ou menos, e o campeonato iria até agosto. Então eu poderia pegar esse visto para ficar esses 3 meses e jogar, mas não quis pegar porque financeiramente não valia a pena. Eram uns $400 só para eu aumentar, digamos que mais um mês e pouquinho ali no meu tempo de estadia. Então financeiramente não iria valer a pena. Mas eu poderia ter considerado ficar o ano inteiro e tentar trabalhar e jogar, conciliar essas duas coisas. Porém, como eu tinha uma possibilidade bem grande de jogar no Criciúma aqui no Brasil, que é a cidade onde a minha família mora, eu decidi que seria melhor apostar nessa oportunidade, porque o meu objetivo era jogar em um clube, não era trabalhar, né? Era jogar em um clube e poder realmente focar no futebol. Então, por isso, abracei essa oportunidade, por mais que eu já tivesse criado uma rotina, uma vida lá nos Estados Unidos, porque eu queria cumprir com o meu objetivo maior no futebol, que ano passado era jogar no meu primeiro clube, depois desse período jogando no universitário. Os primeiros meses foram bons, eu tava morando com a minha família, tava treinando com o Criciúma pelas manhãs, jogando em alguns finais de semana, e também tava fazendo alguns trabalhos como freelancer, trabalhos de texto de copywriting, que para quem não sabe são textos focados em venda, então para redes sociais, páginas de venda e outras coisas, que tava me ajudando a ter uma renda ali complementar, porque o futebol no momento não estava me dando nenhum retorno financeiro, mas com aquela renda eu conseguia pelo menos ter uma certa independência, apesar de estar morando com a minha família. Depois de um mês no Brasil, então foi aí que as coisas começaram a piorar. A primeira coisa que aconteceu é que eu fui expulsa de casa. Falando isso numa boa agora, mas é porque é um acontecimento que agora tá para completar quase um ano, porém no momento em que isso aconteceu foi um dos piores momentos da minha vida, uma fase assim que eu vou lembrar como talvez uma das mais difíceis, se não a mais difícil de toda a minha vida. Mas hoje, como eu já tô começando a superar isso, eu consigo falar com um pouquinho mais de calma, porém não significa que quando aconteceu não foi pra mim uma sensação de fim do mundo, porque foi exatamente isso que eu senti. Eu não vou entrar em detalhes sobre como isso aconteceu, porque é uma questão familiar e eu acho que não cabe trazer esse tipo de coisa pra expor na internet também, mas não tem como hoje eu falar da minha realidade, falar da minha vida sem expor esse fato, né? Isso, num geral, gira em torno da minha orientação sexual, que é uma coisa que eu assumi lá em 2017 para minha família e que nunca foi bem aceita, mas com eu indo morar fora do país, isso foi uma coisa que acabou não sendo tão relevante, né? Porém, com esse meu retorno, isso acabou se tornando um conflito em relação a mim, né, de certa forma, porque quando a gente vai para outro lugar, aprende a viver de uma forma livre, a se aceitar, a viver uma realidade em que eu tava tanto vivendo o meu sonho e sendo livremente quem eu era, é impossível retornar para outra realidade e não aceitar o fato de ser quem eu sou. Ah, Adélia, mas isso não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com nada, não tem por que falar sobre isso. Eu acho que tem, e inclusive é uma coisa que eu sinto até alívio de expor aqui no canal, porque querendo ou não se relaciona com tudo na minha vida. E querendo ou não, viver o meu sonho tem a ver com viver sendo quem eu sou.
e hoje isso influencia diretamente também nas questões burocráticas de estar vivendo o meu sonho, por isso eu achei que seria o momento ideal de vir aqui no canal também me abrir sobre isso, compartilhar sobre isso, porque hoje é uma coisa que teve efeito diretamente também no que eu estou vivendo dentro do futebol. Por muito tempo eu não assumi a minha sexualidade também por não ser aceita, então isso cria diversas barreiras, diversas inseguranças na gente, mas agora, depois de ter ido pra fora e vivido a vida, visto como é importante a gente se libertar para ser quem a gente é, eu sei que é uma coisa que eu preciso também expor mais em relação à minha realidade. Enfim, eu compartilho tudo isso também pra ninguém vir falar, tá, do nada, tu não tem mais o apoio da tua família, como é que isso funciona? E justamente porque eu sempre tive o apoio da minha família em relação ao futebol, né? Principalmente quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive muito apoio da minha família, não somente apoio emocional, mas apoio financeiro também, que querendo ou não, na realidade principalmente do futebol feminino, é uma coisa que faz muita diferença. Hoje, a maioria das jogadoras no Brasil que conseguem se manter no esporte ou recebem auxílio do Estado por meio de auxílios atletas, bolsas atletas, né? Ou elas têm um apoio familiar, que era com o que eu contava sempre. Então, a minha ida nos Estados Unidos, com certeza, se dá muito ao fato de eu ter tido o apoio da minha família. Porque por mais que a minha bolsa fosse 100%, toda troca de país, até trocas de cidade, né, gente? Trocas de estado aqui dentro do Brasil mesmo, envolvem custos e investimentos. Então, eu precisei gastar com passagem, que foi um custo alto, precisei investir em documentação para ir para lá. É uma série de coisas que a gente tem que investir para abraçar a oportunidade, por mais que a minha bolsa lá fosse 100% e que lá eu trabalhasse em todo o tempo livre que eu tinha. Sem o apoio da minha família, então, a minha situação ela muda completamente, né? Porque hoje não só eu preciso de dinheiro para me sustentar no esporte, mas também pensar na questão de sobrevivência, né? Preciso também pagar o lugar onde eu moro, pagar a minha comida e todos os custos que se consideram em uma vida normal, né? E muita gente pode falar, isso é normal, vida de adulto. Com certeza é normal, é vida de adulto. Porém, são questões que eu não estava contando que eu precisaria lidar voltando para o Brasil. Como eu falei, eu poderia ter ficado nos Estados Unidos trabalhando um ano se eu quisesse fazer um fundo para investir no futebol e que seria muito mais benéfico, né, em questão de custo-benefício e de eu conseguir uma renda legal para depois poder estar investindo no futebol. Mas o meu plano era investir em jogar, em estar em um clube, em me desenvolver como atleta. Então, vindo para cá, esse é um fator crucial, ter o apoio da minha família, tanto emocional, de estar comigo apoiando esse sonho, quanto o apoio de me dar uma casa, um lugar para morar, de eu poder estar ali tendo as refeições com eles. Então, em um mês, esse fator que era crucial na minha tomada de decisão, ele já cai por água abaixo. Então, toda a minha realidade ali começa a mudar, porque aquilo que eu considerava que ia ser uma realidade para mim já é completamente diferente. Na primeira semana, então, que eu fui expulsa de casa, eu fui morar em um Airbnb, sem ter ideia do que ia acontecer. E depois de 2 semanas morando ali, é que eu consegui ir para uma casa alugada, que era de uma amiga da minha mãe que estava passando um tempo na Itália, e ela estava alugando por um preço bem baixo, então para mim era a situação perfeita de eu conseguir um lugar para morar, mas também ali eu não consegui ficar por muito tempo, então foi uma situação bem temporária, só para realmente eu conseguir ver o que eu faria da minha vida. E isso tudo ano passado, né, jogando pelo Criciúma, que é o clube que eu estava no momento. Em dezembro, quando tava todo mundo assim entrando de férias, os campeonatos já tinham acabado e eu precisava encontrar um lugar para morar, eu realmente assim tava em desespero porque eu achei que eu não ia conseguir. Claro que eu sabia que eu tinha amizades, pessoas que talvez eu pudesse contar num momento assim de real desespero, de eu realmente não ter mais lugar para ficar, mas graças a Deus, ali no início do ano, na virada do ano em janeiro, eu consegui encontrar um apartamento junto com a minha namorada. A gente decidiu dividir esse investimento porque individualmente a gente não conseguiria ter um lugar para morar sozinhas, né? Cada uma pagando o seu. Mas é claro que é uma decisão que a gente provavelmente gostaria de ter tomado mais no futuro e pensado com mais calma, mas que as circunstâncias da vida fizeram a gente ter que tomar essa decisão, né? E no meio de tudo isso, né, ano passado, como eu falei, jogando pelo Criciúma. Eu pude disputar o Campeonato Catarinense, que foi uma experiência muito boa em termos de visibilidade, de experiência, de voltar a tornar o meu futebol um pouco mais técnico, mas que infelizmente foi um período muito curto. O campeonato ele era muito curto, muito rápido, tinham apenas 7 times, e a gente infelizmente não conseguiu também atingir o nosso objetivo coletivo, que era a classificação para o Brasileirão A3. E para o final do ano, então, quando eu fui aos poucos parando de jogar, eu tive também um entorse leve no tornozelo, que em algumas semanas eu melhorei, mas nisso foi acontecendo uma transição de eu começar a trabalhar mais e
jogar menos. Eu fico receosa de falar isso porque pra mim o futebol é um trabalho, né? Só que infelizmente é um trabalho que não é remunerado hoje como deveria ser, porque ele não é profissionalizado para a maioria das mulheres. Mas aos poucos, então, por questão de necessidade, eu fui trabalhando cada vez mais. Então, fui encontrando todas as oportunidades que apareciam pra mim e fui deixando o futebol um pouco de lado, porque essa era a minha realidade naquele momento e eu precisava fazer isso. Muito rapidamente, então, isso foi se tornando a minha nova rotina, né? Quando eu vi, eu já estava dando aulas de inglês em uma escola, estava dando aulas de inglês particular também. Eu estava fazendo esses trabalhos de freelancer que eu já estava fazendo de textos de copywriting. Comecei também a fazer trabalhos de edição de vídeo e qualquer outra coisa que aparecia nesse meio tempo também, além desses trabalhos que eram um pouco mais fixos, mas também variáveis, eu ia pegando por pura necessidade mesmo, porque era uma realidade muito complicada de eu não poder entrar num emprego tão fixo por querer ainda acreditar no futebol, mas também precisar trabalhar o máximo possível. Rapidamente isso foi tornando impossível, né, continuar jogando pelo Criciúma, porque era uma manhã inteira que eu passava lá e que eu poderia estar trabalhando. Então, conforme os campeonatos foram acabando, eu fui fazendo essa troca, né? Na época eu tava com empresária também, o meu contrato com a empresária ia até dezembro, então eu abri toda essa situação para ela, falei que eu só conseguiria continuar no clube ano que vem se a gente conseguisse um auxílio atleta, que não precisaria ser muita coisa, mas pelo menos algo que funcionasse como uma fonte de renda, que poderia valer como essas fontes de renda soltas que eu tava tendo, para que eu conseguisse dedicar um período tão longo, um período de meio período, né, que poderia ser um meio período de trabalho, ali dentro do clube também. O empresário, então, foi me dando poucos retornos, né, sobre essa questão do auxílio, e aos poucos eu fui vendo que aquilo ali não tava andando, que não seria possível, e cada vez mais a minha realidade foi ficando pior, assim, e eu fui desacreditando na possibilidade de continuar no clube, e até desacreditando da possibilidade do futebol em si. Nessa época de dezembro e janeiro, assim, eu juro que me deu uma vontade muito forte de desistir. Eu até me emociono, assim, falar, porque eu nunca tinha sentido tanta vontade de desistir. Tanta, assim. E é muito louco falar sobre isso, porque o futebol é a coisa que eu mais amo fazer, mais amo no mundo. Mas foi o mais perto, assim, que eu cheguei de desistir. Porque eu tava começando a trabalhar 6, 7 da manhã todos os dias, terminando de trabalhar 10 da noite, aos poucos sem ter nenhum tempo pra treinar. Então, não conseguindo colocar ali na minha rotina o que eu mais queria fazer, o que eu mais queria priorizar. E até tiveram dias assim que eu mal comia, sabe? Mal comia. E aos poucos as pessoas foram notando ao meu redor também que tudo aquilo que em 3 anos eu fui construindo, né, nos Estados Unidos, eu fui perdendo em termos de massa muscular, de preparo físico, por necessidade, não por escolha própria, porque o que eu mais queria era priorizar isso, continuar fazendo o que eu tava fazendo, porém a realidade não permitia. Aos poucos eu fui vendo tudo aquilo que em 3 anos eu, nossa, decolei, construí, se perder, sabe? E é muito triste quando não só a gente sente isso mentalmente, vê o nosso esforço desabando, mas a gente consegue enxergar isso no espelho, sabe? Enxergar isso no próprio corpo. Então foi assim, foi um período muito, muito horrível, muito difícil. E se eu tô aqui hoje ainda acreditando nesse sonho, foi só porque eu tive pessoas muito fortes ao meu redor que me apoiam. Tô, assim, abençoada pelas pessoas ao meu redor, primeiramente pela minha namorada, que é a Bia, que me manteve firme em todos os momentos, e também por algumas das minhas amizades que são, assim, pessoas excepcionais, não só me dá apoio, me dá suporte, mas também me incentivarem a, em um momento como esse, ter ido buscar ajuda profissional. E a minha psicóloga não só me deu esse suporte, mas muitas vezes me atendeu sem eu nem ter condições de pagar, de arcar com os custos, deixando claro que eu poderia fazer esse acerto quando eu conseguisse. E isso, assim, foi primordial para eu mudar a minha realidade naquele momento e retomar o que era sonho para mim, o que era importante para mim, e começar aos poucos a moldar o que estava ao meu redor, essa questão de sair do modo sobrevivência para conseguir voltar a entrar no foco do futebol. Nos últimos 2 meses, então, eu finalmente conseguia voltar a focar na minha preparação física, longe de ser da forma que eu gostaria, porque antes eu tinha uma rotina assim estruturadinha, segunda uma coisa, terça outra, quarta outra, e hoje eu tô treinando no tempo que dá, mas eu tô treinando e eu tô voltando, e eu tô voltando a sentir que eu tô com aquela preparação que eu tava construindo, que eu construí, né, lá nos Estados Unidos. Então, aos poucos eu me sinto retornando à minha forma e sinto a minha confiança voltando. E além disso, eu usei esse período para voltar a ampliar a minha rede de contatos, né? Porque no futebol isso é
essencial. E nessa de ir buscando, de ir me informando, eu acabei conhecendo um advogado lá de São Paulo que trabalha exclusivamente com futebol europeu, e foi ele que começou a renovar minhas esperanças novamente de voltar para o futebol. Então, esse advogado, que é o Danilo, ele tem me apresentado algumas possibilidades nos últimos meses. Eu já recebi 3 propostas que foram concretas em países europeus, né? Que eu não gosto de dar detalhes porque, como vocês sabem, eu prefiro dar detalhes quando as coisas elas se tornam mais concretas e realidade. Então, eu espero muito em breve vir aqui com boas notícias. Mas, infelizmente, hoje, só o meu trabalho, que eu tenho que usar também para minha sobrevivência, não é suficiente para eu conseguir economizar para investir nessa oportunidade. Como quando eu fui para os Estados Unidos, isso envolve gastos iniciais, né? Então, e gastos que são em outra moeda. Hoje a nossa moeda do real é muito desvalorizada, né? Então a gente ganha em real e nem sempre isso é suficiente para conseguir fazer um investimento em outro continente, por mais que a gente trabalhe mais do que o dia inteiro, e que me possibilitariam viver finalmente a oportunidade de estar jogando com um salário, um contrato profissional de fato, que é o que eu achei que eu ia encontrar aqui no Brasil, mas que infelizmente não foi o que aconteceu. Considerei muito mesmo desistir, porque isso eu acho que foi o mais fundo do poço assim que eu cheguei em relação ao meu sonho, desde que eu decidi investir tudo que eu tenho nele. Mas eu tentei colocar na balança do que eu me arrependeria, né, de não ter tentado. E o principal é isso, é não ter tentado ter um contrato de verdade, um salário profissional. Muita gente julga isso, acha que o futebol tem que ser só por amor, mas eu sei que eu entrego meu amor todos os dias ao futebol, e eu sei que todo trabalho merece ter uma remuneração, mas principalmente ter um contrato de trabalho, né, ter uma condição de profissionalização do trabalho, que hoje, infelizmente, no Brasil é uma raridade. Isso hoje o meu objetivo atual tem sido ir para a Europa. Eu queria muito vir para o Brasil acreditando que eu poderia também ajudar a mudar a realidade atual do Brasil, mas eu vejo que hoje ainda a gente tem que aprender muito lá fora para trazer aqui para dentro, porque aqui dentro, sendo muito sincera, hoje o que eu vejo é que é muito mais feito o marketing do que as ações de fato dentro da estrutura do que é o futebol feminino para mudar a realidade das jogadoras, dos clubes, dos campeonatos. Então hoje eu vejo a Europa como o único lugar do mundo em que existe essa abertura para mulheres jogarem, se desenvolvendo como atletas e recebendo um salário justo, que, como eu falei, não é para ser um salário trilionário, mas simplesmente um salário que te permita viver uma vida normal. Claro que já existiu muita evolução aqui no Brasil também, mas o que eu percebo é que olhando de fora parece muito melhor do que é quando a gente está dentro do sistema que é o futebol feminino brasileiro. Não é uma crítica aos clubes em específico, claro que muitos clubes têm condições hoje de melhorar o que eles oferecem às suas jogadoras, mas é uma crítica como um todo, que nem eu falei, é toda uma estrutura que precisa ser reavaliada, que precisa ser melhorada, e claro que dá para fazer isso em passos de formiga, mas hoje também, considerando o que os outros lugares do mundo estão fazendo, a gente vê que no Brasil poderia ser feito mais. Poderia muito bem também largar tudo e morar num alojamento, continuar jogando com certos benefícios, entre aspas, né, que os clubes oferecem, como refeições e às vezes transporte para o treinamento e essas coisas, mas eu vou fazer 25 anos e eu acho que isso são condições que a gente se submete a viver e são normais do futebol, mas quando a gente está em uma base, né? Hoje, como adulta, eu quero me profissionalizar no futebol e eu acho que às vezes a gente pensa que a gente tem que ser a Marta para chegar na profissionalização, para chegar num salário, mas se a gente olhar a realidade do futebol masculino, hoje muitas pessoas, vivem como profissionais. Tu vai chegar numa Série C, por exemplo, a Série C, ok, não é super valorizada, mas o jogador da Série C recebe o seu salário, ele pode usar aquele salário com a sua independência, ter um lugar para morar, poder fazer as suas compras no mercado e viver a sua vida. E eu com 25 anos quero viver a minha vida, sabe? E eu não tô falando de ser exorbitante, mas sim de poder fazer essas pequenas coisas. Saber que eu vou poder escolher um lugar para morar, escolher as minhas compras no mercado e ter um contrato profissional como qualquer profissão oferece para qualquer pessoa hoje. E há alguns dias eu lancei uma ação solidária, que é uma rifa que tá tendo bilhetes no valor de R$10 para quem quiser ajudar. Então, no meio desse vídeo de desabafo, eu também abro essa vulnerabilidade para pedir ajuda para as pessoas que apoiam aqui o canal, porque eu tô fazendo essa ação solidária para conseguir reunir um dinheiro que me permita, pelo menos até final do ano, tá abraçando essa oportunidade, não deixando a minha carreira travar ou passar.
e eu tenho certeza que se eu conseguir abraçar essa oportunidade, isso vai abrir uma nova realidade para mim, de estar num mercado que realmente é profissional, me desenvolver como jogadora, e aí sim, talvez daqui a uns anos, voltar e ajudar a transformar essa realidade no Brasil. Tem sido um pouco difícil, né, manter o canal por conta de tudo isso que eu abri aqui nesse vídeo, mas desistir do canal não é uma opção. Enquanto eu sonhar com o futebol, eu vejo propósito em manter esse canal, e eu agradeço do fundo do meu coração, porque aqui tem muitas pessoas que são fiéis ao canal, que vêm falar comigo, que querem saber como tá indo a minha vida, como tá indo a minha carreira como jogadora, e podem ter certeza que isso faz uma diferença enorme pra mim, enorme. Tiveram dias assim que eu tava à beira de estar mal, de desistir, e veio uma mensagem de alguém que fez toda a diferença em me lembrar do porquê eu faço isso, do porquê eu tô indo atrás de um sonho, do porquê eu compartilho essa jornada também. Então eu agradeço assim do fundo do meu coração, porque essa é uma das melhores coisas que eu já criei, mas principalmente pelas pessoas que começam a formar essa comunidade do Fala Jogadora e a dar um apoio que faz toda a diferença no final do dia. Confesso que eu me sinto até mais leve assim de fazer esse vídeo. Muitas vezes a gente deixa de se mostrar vulnerável por medo do julgamento, por medo da crítica, ou por medo até enfim, das pessoas criticarem e te taxarem isso como fraqueza. Mas eu tenho aprendido nos últimos tempos que a vulnerabilidade, na verdade, é a nossa maior fonte de força. É nos momentos de vulnerabilidade que a gente se permite entender os nossos pontos de dor, a entender o que importa pra gente e a realmente tomar decisões que vão de encontro com aquilo que a gente verdadeiramente é, verdadeiramente sonha, e sempre foi isso que eu tentei passar por aqui. Então, por isso hoje eu fiz esse vídeo, porque às vezes eu até pensei, é melhor desistir do canal, deixar passar, não postar mais, ninguém vai ligar. Mas por que não vir aqui abrir o jogo e mostrar como as coisas têm sido e ser sincera, né? Porque se foi isso que eu me propus a fazer, eu tenho que cumprir isso comigo mesma, em vez de simplesmente, enfim, achar que o caminho mais fácil seria o caminho correto. Eu espero em breve estar aqui com vídeos um pouquinho assim mais positivos, né? Com notícias melhores. Eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa rotina também, que hoje é a minha realidade, mostrar um pouco do que tem sido o trabalho, do que tem sido tentar treinar em meio a esse turbilhão de coisas e buscando as oportunidades. Mas eu vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo todos os links para quem quiser apoiar, seja comprando uma rifa, fazendo uma doação ou até investindo em alguns dos serviços que eu ofereço hoje. Como eu falei, eu tô trabalhando com aulas de inglês particular, trabalhos de freelancer para copywriting, edição de vídeos e até com web design eu tô trabalhando, então eu tenho um portfólio para todas essas coisas e eu vou estar feliz em estar realizando esse serviço para alguém que possa ter interesse e acompanha aqui o canal. E eu acho que, de certa forma, oferecendo essas coisas, a gente se ajuda, né? Eu posso estar oferecendo algo que alguém precise e alguém vai estar me ajudando a arrecadar uma grana aí para estar investindo no meu sonho e, se Deus quiser, abraçando essas oportunidades que estão aparecendo e que com certeza vão poder mudar a minha vida e a minha realidade na minha carreira no futebol, né? Não só pensando no amor pelo esporte, em jogar o esporte, mas em me profissionalizar, que é o sonho pelo qual eu venho lutando e buscando. Deixo meu agradecimento e esse vídeo, assim, bem estilo carta aberta, para atualizar vocês de tudo que vem acontecendo, de onde eu tô atualmente e de onde eu pretendo chegar, se Deus quiser, nos próximos meses. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato nas outras redes sociais ou aqui pelos comentários, eu vou sempre ficar muito feliz com a interação. E até lá, nós nos vemos na próxima, se Deus quiser, com boas notícias. Falou, galera!